Nós havíamos falado sobre um texto que estava no livro de Marcos, quando Jesus multiplicou os pães e peixes para uma grande multidão. Nós havíamos tratado sobre o assunto da multiplicação, da distribuição e do medo. E nós também estávamos vendo que Jesus deu graças quando multiplicou os pães. Quando os pães foram sendo multiplicados, antes disso Jesus partiu os pães e agradeceu. Eu creio que, continuando a discorrer sobre este evento da vida de Cristo, nós podemos tirar lições preciosas sobre a adoração. A adoração é o reconhecimento da presença de Deus, é a entrega, é contemplar a presença de Deus, é se entregar a Ele, é se render a Ele. E através da adoração, você se une à presença de Deus com temor, com tremor, e você vai se distanciando dos medos. Note bem que na adoração você substitui o temor do Senhor, que é a palavra temor a Deus, usado no grego, na Bíblia, é a palavra phobos, que também gera a palavra fobia, como nós a conhecemos hoje, que tem a ver com medo. Mas esse temor a Deus não significa um mero medo de Deus. Uma espécie de respeito profundo, uma reverência profunda e sublime, uma consideração para com a soberania, para com a autoridade, para com a supremacia do ser de Deus. Uma pessoa que leva Deus a sério, nós podemos dizer que é uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa temente a Deus. Então, quando você coloca a sua vida voltada para a prática de adoração, o que não quer dizer que você vai ficar rezando, orando num quarto 24 horas por dia, não quer dizer que você vai vestir uma roupa andrajosa, se distanciar da sociedade, não vai mais trabalhar, não vai mais fazer nada da vida, você vai ficar cantando e orando dentro de um lugar isolado no mato, numa montanha, ou seja lá onde for. Não é este o conceito que nós vemos ensinado na Bíblia, nós não vemos isso ensinado nem na vida dos discípulos ou dos apóstolos de Jesus. Isso veio depois, isso foi uma coisa alimentada depois, mesmo pela cristandade, a cristandade influenciada por culturas contemplativas, religiosas da época, né? E que foram se desenvolvendo dentro da cristandade e gerou o que você vê por aí, né? Aquela religião cheia de rigor, cheia de prisões, cheia de claustros. E não é isso que a Bíblia ensina sobre a adoração. A adoração é uma coisa mais livre, mais espiritual, é menos engarrafada, muito mais aberta. Também adoração não quer dizer aquele monte de louvores cantados com grandes instrumentos, palanques e shows. Não que isso seja totalmente errado, mas o problema é que muitas vezes acaba virando um mercado, né, um grande mercado, promovendo estrelas, e vai se distanciando do altar, vai se distanciando da contemplação, vai se distanciando da entrega. O dinheirinho vai rolando, o cachezinho artístico vai rolando, né? E aí vai havendo contratos aqui e ali. E as igrejas vão se tornando mega igrejas, com muitos shows, com templos, edifícios e prédios requintados. Eu acho muito bom igrejas terem templos, terem prédios, terem estruturas confortáveis para as pessoas se reunirem. Não há um grande problema nisso. O grande problema é as pessoas se voltarem para esses aspectos materiais, confortáveis, e se distanciarem da gratidão, da adoração, do temor a Deus,
de uma revisão de vida, de uma reformulação de propósitos, que até igrejas e pessoas vão perdendo o propósito, vão se distanciando da presença de Deus, porque há uma competição constante pela sua mente, pela mente humana, competição cultural, competição do ambiente em que vivemos. Tudo isso está tentando levar a sua mente junto com o cardume, junto com a boiada, junto com a multidão. A multidão é soprada como gravetos e folhas secas de um lado para outro por todo o vento de doutrinas, por toda a ventania de modas, de ideologias. Nós somos assim, nós somos influenciáveis. Não tem um ser humano sobre a face da Terra que não é suscetível a esta gama de informações que vem sobre a cabeça dele. Desde que diante de você nascer, você é influenciado. E é por isso que nós precisamos de adorar segundo os princípios que existem nas Escrituras, do Velho e do Novo Testamento. Existem princípios até na natureza que nos remetem à adoração. A própria Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, a natureza mesmo também nos ensina sobre a contemplação, sobre adorar a Deus, sobre pensar e buscar a presença de Deus através do próprio ambiente, tudo que vemos ao redor na natureza. Nesse momento que eu estou falando aqui, tem um gatinho correndo para lá e para cá, ele está brincando aqui no quarto, né? Ele fica brincando, fazendo barulhos. Então, se você ouvir algum barulhinho, é esse bicho que está fazendo suas maluquices aqui. Mas ele está alegre, ele está feliz, está brincando. Então, até nesse animalzinho, a gente vê, de certa forma, a glória de Deus. A glória de Deus está espalhada no universo, nessa dimensão visível. Embora estejamos numa dimensão que tenha sido, de certa forma, maculada pelas escolhas humanas, pelos desvios que a humanidade cometeu desde a pré-história, esta região, este planeta em que vivemos ficou maculado, ficou teve assim várias sequelas. Ainda essas sequelas continuam em nós e em nosso redor, pelo desvio que o ser humano teve. Ele se desviou da conexão que ele tinha com a suprema causa do universo. Ele tinha ligação profunda com Deus, sublime com o Criador, e ele quebrou essa conexão. O ser humano quebrou essa conexão. Mas embora o planeta tenha essa afetação toda devido a essa quebra de conexão, e embora nós vejamos a humanidade muitas vezes se autodestruindo por causa disso, essa quebra, nós vemos também coisas tremendas, maravilhosas na natureza. Por isso que a ciência é tão deslumbrante, né? As ciências, né? O conhecimento, porque o ser humano, ao buscar conhecer o que está ao redor dele, ao buscar manipular as substâncias, a química, a biologia, a física, quando ele procura conhecer os pensamentos, o comportamento humano, ele percebe uma riqueza tremenda em tudo o que há. Ele percebe uma espécie de organização no fundo de tudo. No pano de fundo do todo, ele percebe uma presença. Ele pode ser até uma espécie de ateu, às vezes pode ser até meio cético com questões religiosas, mas você vê que o ser humano, as pessoas se entretêm com a natureza, se entretêm com ciência, com a ciência, com as pesquisas, com o conhecimento, porque elas foram moldadas para buscarem a informação profunda para as suas vidas. Então elas foram moldadas, embora estejam com a conexão quebrada, e quanto mais elas se aproximam de um conhecimento que é construtivo, um conhecimento que leva à compaixão,
conhecimento que leva a um quebrantamento, a uma mudança interior, mudança para uma vida melhor. Quando elas descobrem esses mecanismos na natureza, no conhecimento, no coração, no consciente, no inconsciente, quando eles descobrem isto, essas pessoas se aproximam da presença de Deus. Se aproximam porque Deus está presente no todo, no universo. Mas ele só pode ser realmente conhecido, não completamente, porque Deus tem uma infinitude na sua grandeza, mas ele pode ser mais e mais conhecido através de se aproximar do Filho dele, que é Jesus. O Filho de Deus é o maior representante da suprema realidade, da realidade restauradora. Houveram profetas, houveram sábios, homens e mulheres sábios na humanidade, que tiveram um bocadinho de iluminação, que falaram e ensinaram coisas que beneficiaram a humanidade. Mas o maior e grande e único representante mor daquele que é antes de tudo é Jesus Cristo. Então Jesus veio e nos mostrou os padrões de uma vida melhor, uma vida solidária, uma vida de compaixão. Ele mandou espalhar essas informações pelo mundo afora. Ele disse que devíamos pregar isso, ensinar isso a várias pessoas. Esse padrão de vida, essas informações, essa atitude mental de pessoas que amam, pessoas que se tornam canais da energia transformadora e revigoradora da consciência humana. Então, ele ensinou isso. E ele mostrou que os que fazem isso, os que estão em contato com esta volta à conexão com aquele que é a pré-existência de tudo, isso é o verdadeiro adorador. A pessoa que está nessa conexão, que retorna a Deus, buscando uma transformação de mente, muitas vezes chamada de arrependimento. Arrependimento é a mudança mental. Então essas pessoas se tornam verdadeiros adoradores. E é isso, enfim, dar graças a Deus, viver uma vida de ações de graças, frequentar cultos, frequentar reuniões onde as pessoas também, de uma forma sincera, estão procurando temer ao único Deus vivo e verdadeiro, evitar buscar forças e poderes em dimensões que você não conhece. As pessoas muitas vezes procuram no ocultismo, procuram em rituais, respostas para os seus medos, para os seus problemas. Só que isso não é a verdadeira adoração e isso pode levar as pessoas a terem contato com seres interdimensionais que são malignos, que são da pá virada, eles são a favor da autodestruição humana. Então, em vez de buscar cultos, rituais em lugares, ou em práticas, ou em conceitos que vão levar sua mente, vão levar sua alma em contato com dimensões que não são seguras, em lugar disso, procure ler a Bíblia, procure se colocar humildemente na presença de Deus e chame o nome do Senhor Jesus, chame a Jesus na sua vida. E o nome de Jesus tem uma autoridade ímpar em todas as dimensões. Todos os seres que conhecem, sabem quem é o Senhor Jesus. E eles têm temor diante disso. Então, invoque o nome do Senhor Jesus e paute a sua vida e a sua prática de adoração no que ensinam as Escrituras. E contemple a natureza porque ela é criada por Deus. Graça e paz.